Olá, olá, senhores. Bom dia. Domingo, 10 horas da manhã. Estamos iniciando aqui uma live. Sejam bem-vindos. Uma live que eu vou tratar de um assunto que eu quero muito. É um assunto que eu já falo nas lives, mas vou voltar a falar várias vezes porque eu quero muito que vocês interiorizem esse assunto e que isso fique assentado dentro de vocês, para que vocês utilizem isso na vida, no cotidiano, na vida prática, no dia a dia de vocês. É um assunto que eu não vejo muito isso, né, sendo falado. Não acho que é um assunto que as pessoas abordem esse assunto. Não costumo ver isso nas mídias, mas ele é absolutamente fundamental, que é a diferença entre os sentimentos e as emoções, né? Eu vou fazer aqui uma diferenciação entre os sentimentos e as emoções. Então o tema da live, a diferença entre os sentimentos e as emoções. A diferença entre os sentimentos e as emoções. A diferenciação que eu vou trabalhar é os sentimentos como um sentir verdadeiro. Então toda vez que você estiver no sentimento, você está captando algo da realidade, tanto da realidade externa como da realidade interna sua, algo que é verdadeiro. E toda vez que você estiver nas emoções, esse é um sentir falso. É um sentir que não tem fundamento na realidade, nem na realidade externa e nem na realidade interna do que você sente. Então o sentir, ele é verdadeiro, e as emoções, elas são falsas. Mas por que nós temos que trabalhar essa diferenciação? Porque o sentir, ele vem da realidade, esse sentir dos sentimentos verdadeiros. Mas esse sentir das emoções, isso não vem da realidade. Bom, mas André, se isso não vem da realidade, isso vem de onde? De onde está vindo essas emoções que eu sinto, mas que elas não têm um respaldo, elas não têm um fundamento na realidade? Isso vem das nossas fantasias. Então, o sentimento, vamos lá, hein, senhores? O sentimento vem da realidade. Então, quando nós estamos no sentimento, nós estamos em contato com a realidade, nós estamos captando a realidade. Quando nós estamos nas emoções, esse sentir das emoções é um sentir falso. Isso não vem da realidade, isso vem das nossas fantasias. Mas André, pelo jeito que você fala, parece que você tá falando que a gente fica o tempo inteiro, né? Que a gente o tempo inteiro trabalha e está com as nossas fantasias, a gente está em contato com as nossas fantasias. E é isso mesmo. Vamos dizer assim, 95% das vezes nós estamos nas fantasias. Por isso que é importante conscientizar isso, para que você comece a perceber, falar assim, opa, peraí, isso aqui, esse tipo de sentir, esse tipo de pensar aqui que eu estou tendo, é só fantasia, isso não tem fundamento nenhum com a realidade. Então, essa consciência, a gente tomar consciência desse assunto é fundamental, porque você vai começar a fazer essa diferenciação no seu dia a dia. Falar assim, opa, peraí, isso aqui eu tenho que prestar atenção, porque aqui eu estou sentindo a realidade e é importante que eu sinta isso. É um sentimento verdadeiro que eu estou tendo. Agora, isso aqui, essas emoções, isso aqui é um sentir falso. Isso não tem fundamento
na realidade. O que você tem que fazer com essas emoções, esse sentir falso? Jogar no lixo. Isso não serve para nada. Isso não serve para nada. Ah, mas André, se esse sentir das emoções, que é um sentir falso, se isso vem das fantasias, então por que falar disso? Porque, né, a gente vai gastar uma live em algo que é fantasioso. Porque apesar disso não ter fundamento na realidade, apesar desse sentir das emoções ser falso, ser errado, ele produz efeitos na realidade. Se você fica nessas emoções falsas, erradas, isso atrapalha o andamento da sua vida. Isso traz efeitos sobre a sua vida. Então, apesar disso ser fantasia, isso traz uma perturbação, isso atrapalha, isso causa na sua vida efeitos que vão atrapalhar, que vão prejudicar. Então eu vou dar aqui alguns exemplos. Então o tema da live, a diferença entre os sentimentos e as emoções. O sentimento é algo verdadeiro e as emoções esse sentir falso. Os dois eu estou falando do sentir, né? Tanto no sentimento é algo que nós sentimos, como as emoções também é algo que nós sentimos. Mas existe um sentir que é verdadeiro, que é esse sentir dos sentimentos, e existe um sentir que é falso, que é errado, que é esse sentir das emoções. Isso está fundamentado nas nossas fantasias e não na realidade. Eu vou dar aqui alguns exemplos. O exemplo do vestibulando, de um jovem, uma jovem que está no período do vestibular. Vou dar aqui o exemplo de um encontro amoroso, né? Um casal ali que está vivendo um jantar, um primeiro encontro amoroso. Vou dar aqui o exemplo de uma reunião de empresa, de trabalho, né? A pessoa dentro, o trabalhador dentro dessa reunião. Vou dar aqui o exemplo de uma mulher em gestação, tá? O que ela pode sentir no período da gestação, e isso pode gerar na mulher o que a gente chama de depressão pós-parto, tá? Vou dar aqui o exemplo de um homem no motel, ele está com a mulher no motel, né? E o que ele sente, essas emoções que ele tem durante esse encontro no motel. Tudo bem? Alguns exemplos para... Vou falar também o que a gente chama da imagem distorcida, né? Quando a pessoa tem uma imagem distorcida dela mesma. Ela se vê, ela não se vê de acordo com a imagem que está no espelho, de acordo com a realidade. Ela se vê de acordo com as emoções que ela tem em relação a ela própria, que são emoções desconexas, que são emoções distorcidas, e isso atrapalha essa questão da autoimagem. A autoimagem fica totalmente fora da realidade, e isso pode acontecer inclusive com uma modelo internacional, modelo da Fashion Week. Ela pode ter uma imagem, apesar dela ser lindíssima, né, ter o corpo ali escultural, ser lindíssima, ela pode ter uma relação com a sua imagem, com o seu corpo totalmente distorcida. Ela pode se achar feia, ela pode se achar ridícula, né? Então, muito importante esse assunto. O meu desejo é que vocês interiorizem esse conhecimento, que isso assente dentro de vocês, para que isso seja algo útil no dia a dia, isso seja algo útil né, no hábito da vida, no cotidiano da vida de vocês. Vamos lá, vamos ao vestibulando, né? Esse estudante que chegou ali, terminou o ensino médio, e ele chegou na fase do vestibular. Então é muito importante que esse estudante sinta esse momento, que ele capte a realidade do contexto que ele está inserido, que é um contexto, nós
né, a realidade para você ingressar numa faculdade no Brasil, você precisa passar pelos vestibulares e se você quer uma faculdade pública, se você quer uma faculdade com uma qualidade maior, você vai entrar numa fase ali de muita competição, de muita concorrência. Então essa fase do vestibulando é uma fase que envolve seriedade, que envolve concentração. Então ele vai ter que ter uma postura de muita dedicação, de muito empenho. Tem coisas que ele gosta, que ele vai ter que deixar de fazer. Então é importante que esse vestibulando entre em contato, sinta, tenha o sentimento da realidade em que ele está inserido neste momento. O que é isso? Isso é o sentimento. Então o sentimento ele é fundamental por quê? Porque ele nos coloca em contato com o contexto real presente da nossa vida. Então o vestibulando ele precisa perceber a seriedade, a gravidade do momento em que ele está inserido ali, que é esse momento de doação, de entrega a essa prova. Então é um ano inteiro ali de estudo para que em 4 horas, em 5 horas ele tem que definir ali se ele tem que colocar o máximo, né, de todo o empenho dele naquelas 4, 5 horas. Então é um momento difícil para o vestibulando, mas é fundamental que ele sinta tudo isso. Por quê? Porque aí ele vai levar esse momento com seriedade, ele vai levar esse momento com empenho, com dedicação, ele vai se esforçar o que ele precisa se esforçar. Agora imagine assim, se ele ficar numa postura alienada. O que é o alienado? O alienado é aquele que não capta nada dessa realidade presente. Então é o vestibulando que se coloca ali, não estuda, não se dedica, não tem concentração, não abre mão de nada para ter mais tempo para estudar. Então ele vai entrar ali, vai fazer a prova completamente fora dessa realidade, né? Porque ele está alienado, ele não sentiu, ele não fez um contato, ele não tomou consciência da realidade em que ele está inserido. Então ele está fora da realidade, né? Por quê? Porque ele não sente, ele está frio, é uma postura fria em relação à realidade, ele não captou a realidade através do sentimento. Então o sentimento é fundamental porque ele nos coloca em contato com o real, com o que está acontecendo, com o contexto presente do aqui e agora da nossa vida. Agora pode acontecer o seguinte, do vestibulando não entrar, né, com essa questão do contato com o sentimento, mas ele começar a trabalhar dentro dele com as emoções das fantasias. Então ele vai, durante aquele ano de preparação de cursinho para o vestibular, então ele vai se colocar ali levando muito em consideração as suas emoções, as suas fantasias. Então, por exemplo, ele vai pensar assim, nem adianta eu estudar porque eu sou burro mesmo, né? Nada para mim dá certo, né? Tudo que eu tento dá errado, eu sou um azarado mesmo. Então ele começa a entrar em contato só com aquilo que ele sente dele próprio, com essas emoções distorcidas. Então ele não está trabalhando com o sentimento da realidade, daquilo que a realidade é e daquilo que ele é. Que ele é um aluno que, se ele se esforçar, que se ele se concentrar, ele vai ter chances, né? A gente nem precisa dizer que vai conseguir passar, mas da pessoa se colocar com chance, se colocar lutando a luta de cabeça erguida e dando ali o melhor de si. Mas se ele começa a fazer contato com essas emoções, com essas fantasias, isso o coloca fora da realidade. Uma coisa também, um tipo de emoção que ele pode se colocar é a emoção de que ele é superior aos outros. Então eu sou tão extraordinário, eu sou tão genial, eu sou tão surpreendente que eu não preciso nem estudar.
Então ele ficou nessas emoções, dessas idealizações que ele faz dele próprio, e isso também o coloca fora da realidade. Então olha o quanto as emoções nos prejudicam. É algo que esse vestibulando está sentindo, mas ao sentir, ao se colocar nessas emoções, como essas emoções elas são erradas, elas são falsas, elas estão fundamentadas na fantasia, ele não faz contato com a prova, ele não faz contato com o vestibular, ele não faz contato com o contexto atual, né? A Aline está dizendo aqui, podemos pensar as fantasias também como defesa. É uma defesa inadequada, né? A fantasia ela é uma defesa, então nós usamos isso para não fazer o contato com a realidade. Por quê? Porque se eu fizer contato, se o vestibulando faz contato, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar, né? Então, como ele não quer ter esse esforço, ele não quer ter essa dedicação, então ele pode fugir da realidade através de uma fantasia onipotente, através de uma fantasia de idealização. Eu sou um gênio, né? Eu estou acima dos outros, eu vou tirar essa prova de letra, eu vou chegar lá, vou detonar a prova e vou passar sem precisar estudar. Então todos estudam, ele não, consequentemente ele não vai conseguir passar. Então ele usou isso como uma defesa da realidade, mas é uma defesa inadequada, é uma defesa que não traz nenhum ganho, é uma defesa que não tem produtividade, é uma defesa que não ajuda na evolução, que não ajuda no crescimento. Vou dar aqui um outro exemplo para a gente ir se aproximando dessa diferenciação dos sentimentos em relação às emoções. Sentimentos, algo verdadeiro, você está em contato realmente com a realidade, com você mesmo, e as emoções, algo errado, falso, que você está fora do contato, tanto da realidade quanto em relação a você mesmo. Você não está nas emoções, você não está em contato com a sua essência, você não está em contato com o seu ser, você não está em contato com os seus valores. Vamos lá? Um encontro amoroso, né? Um encontro amoroso, um homem e uma mulher começam a conversar ali pelo celular e marcam o primeiro encontro. Então esse encontro, ele tem ali um contexto, ele tem uma realidade. O que é que vai colocar a pessoa em contato com essa realidade ali do encontro, daquele primeiro jantar, é o sentimento. O sentimento vai captar o que está acontecendo ali durante aquele encontro. Que pode ser uma coisa boa, né? De repente, ter ali um bom entrosamento, né? Ter ali uma certa empatia, o assunto, o casal vai percebendo ali que eles têm muitas afinidades, o assunto pode fluir, como também o sentimento pode mostrar um certo algo que não está dando certo, uma falta de química, uma falta de empatia, há algo nessa pessoa que eu não consigo perceber, mas que eu não consigo me aproximar. Então tudo isso, quem vai te contar, quem vai revelar para você o que essa experiência contém é o sentimento. Então é o sentimento que vai contar para você o que está acontecendo ali. Então o sentimento ele é fundamental porque através do sentimento você entra em contato com aquilo que a experiência tem a te revelar. Toda a experiência ela tem algo a revelar a você. Você tem algo a aprender, tanto que nós falamos o aprender com a experiência. Você só vai aprender com a experiência se você fizer contato e fizer uma espécie de continente, fizer uma espécie de acolhimento do que a experiência está revelando a você no aqui e agora através do sentimento. Mas você pode também, nesse encontro amoroso, você pode entrar com as fantasias. Né? Entrar com as fantasias. Que é, por exemplo,
você imaginar que o outro tá me achando um chato, né? Essa mulher tá me achando um chato, esse homem tá me achando uma chata. Eu não tenho dentro de mim atributos e valores e qualidades suficientes para agradar essa pessoa, para emocionar essa pessoa. Então, esse jantar deve estar sendo... Ele não vê a hora de ir embora, né? Ele está decepcionado comigo. Então, essa expectativa que foi criada nas mensagens por celular, agora que o encontro ocorreu, então essa pessoa está se decepcionando comigo. Então, tudo isso que você sente é esse sentir das emoções, que é o quê? Que é algo que está fora da realidade, que vem das suas fantasias. Nós precisamos aprender a fazer essa diferenciação, o que é real e o que é fantasioso. E André, o que eu faço com essas fantasias? Jogue no lixo. Elas não servem para nada. Você não ganha nada com isso. Você não tem retorno nenhum com isso, ao contrário, elas só atrapalham. Então, se você está sentindo ali essa espécie de complexo de inferioridade diante desse outro no encontro amoroso, você pode fazer uma renúncia, um rompimento antes da hora. Então pode até ser que essa parceira seja uma parceira interessante, que esse parceiro seja um parceiro interessante, mas por você ficar demasiadamente em contato com as suas emoções, você vai fazendo toda uma interpretação errada, enviesada do momento atual que você está vivendo, e você se coloca então fora desta realidade. Então você pode ali falar, não, quero ir embora para casa, eu tô cansado, então acreditando que é o outro que não está gostando de você. Então você fica só fixado naquilo que você sente, nessas emoções distorcidas, desconexas, projeta isso no outro e confunde. Você passa a achar que é o outro que está achando isso de você, só que a fonte que está alimentando tudo isso são essas fantasias, são essas emoções desconexas que você tem de você mesmo. Uma outra coisa que também pode acontecer é esse parceiro, essa parceira ser inadequado, não ser um bom parceiro, uma boa parceira, mas você idealiza demais essa pessoa é sensacional, essa pessoa é um máximo. E então essa idealização que é feita pelas emoções, essa idealização impede que você entre em contato com essa pessoa como ela realmente é, que tem falhas, tem imperfeições. Então você não consegue enxergar as falhas e as imperfeições da pessoa, porque você tem tanto desejo de que aquilo dê certo, você quer tanto que aquele encontro dê certo, você quer tanto ser amado, que você acaba idealizando demais o outro, e essas idealizações impedem, essas emoções, essas fantasias impedem que você capte esse outro como ele realmente é. Então olha como essas emoções nos atrapalham, como elas distorcem esse contato com a realidade, como elas fazem com que a gente realize assim, interpretações enviesadas sobre o aqui e agora, o contexto atual que nós estamos inseridos. Então o sentimento ele é fundamental, ele nos coloca em contato com a realidade. No sentimento nós participamos da realidade, sem sentir. Se você se coloca frio naquela experiência, você não participa dela, você está fora dela, você está sem contato com ela. Então por isso que o sentimento é algo fundamental para que a gente participe das experiências, para que a gente vivencie as experiências e para que a gente capte o que cada experiência tem a revelar a nós e que a gente faça a aprendizagem, para que a gente aprenda com a experiência. Mesma coisa numa reunião de trabalho. Então você está ali com, vamos imaginar que você é um gestor de uma empresa, então você está ali numa reunião de trabalho com os outros gestores, você tem ali o seu chefe
E você pode, então, começar a ter essas emoções falsas, desconexas dentro dessa reunião, como, por exemplo, assim, você ter uma ideia durante a reunião, uma proposta, e você não coloca essa proposta na reunião, porque você acha que ninguém vai te ouvir. Você acha que você não tem uma voz ativa ali. E você acredita até que se você não tivesse ido na reunião, ninguém iria sentir sua falta, que você é uma espécie de invisível ali, você vive uma invisibilidade dentro da empresa. Você estando ou não ali é a mesma coisa, que você não tem peso, que você não tem importância. Então você tem uma ideia interessante na reunião, mas você não coloca essa ideia na reunião, porque você acredita que o seu chefe não vai gostar, porque você acredita que você vai sofrer dos outros gestores uma retaliação, que você vai ser criticado, que você vai ser reprovado. Então, você não está em contato com a reunião. Você não está sentindo a experiência do aqui e agora da sua vida. Você está em contato com o quê? Você está em contato com as suas fantasias. André, pelo que você está dizendo aí, a gente fica o tempo inteiro nas fantasias. O tempo inteiro, senhores. O tempo inteiro. Por isso que essa consciência ela é importante, para que vocês se deem conta disso e pouco a pouco façam essa distinção. Ficar com o sentimento da realidade, com aquilo que tem fundamento na realidade, e essas emoções, jogar fora essas emoções, porque elas não servem para nada, elas são frutos apenas da sua fantasia. Eu queria dar o exemplo aqui da mulher em gestação, mulher grávida. Tem um sentimento que algumas mulheres vivenciam, que é o sentimento de insuficiência, né? Eu vou ser insuficiente para esse momento que eu começo a viver aqui, e que depois do parto será até mais intenso, né? Será uma experiência até mais profunda. Então essa mãe ela começa a ter sentimentos de insuficiência. Eu não vou dar conta de tanta responsabilidade. O bebê é algo que a mãe deseja, é algo que a mãe quer, ela vê no bebê um valor, mas ela acredita, como o bebê vai demandar da mãe uma responsabilidade muito grande, e é verdade, né? Um bebê ele vai mamar ali de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, ele vai acordar durante a noite, então ele vai demandar da mãe uma entrega, uma doação muito grande. E essa mãe, então, diante dessa responsabilidade que cada vez mais se aproxima com a proximidade do parto, a mãe ela passa a ser dominada por sentimentos de insuficiência. Eu sou pouco, então a mãe pensa assim, eu sou pouco diante disso tudo. Então são as emoções fantasiosas que a mãe começa a ter. Então é esse sentir errado, é um sentir que não tem nada a ver com a essência dessa mãe, com o ser dessa mãe. Ela tem ali as qualidades, ela tem ali os valores suficientes para dar conta dessa experiência. Claro que ela vai cometer erros, né? Não existe isso de no momento ali depois do parto, dar o primeiro banho, né? Amamentação. Então, claro que os erros vão surgir, mas a mãe ela tem recursos dentro dela, ela tem subsídios dentro dela para ir aprendendo com essa experiência, e pouco a pouco então ela vai buscando esse aprimoramento de uma área ali da vida que era desconhecida para ela. Ela nunca teve filho, então ela vai ter o primeiro filho. Então esse primeiro filho é um desafio para ela, só que ela se sente pouco diante disso tudo. Eu sou uma formiguinha diante disso tudo. Então eu não vou dar, é muita areia para o meu caminhãozinho. Então esse sentimento de insuficiência diante desse aumento de responsabilidade que a maternidade
representa, gera na mãe esse sentimento de que eu não vou dar conta. Qual é o problema dessas emoções, dessa emoção de que eu sou insuficiente para lidar com isso? Isso pode gerar, depois do parto, isso pode gerar a depressão pós-parto. O que é isso? O filho nasce, a mãe não consegue pegar o filho no colo, ela não consegue olhar para o filho, ela não consegue acolher afetivamente o filho, ela não consegue dar banho, ela não consegue amamentar. Então tudo isso vai sendo gerado, aí tem que entrar ali a avó, tem que entrar ali a sogra, para dar um apoio, o pai, para dar um apoio, até que pouco a pouco, então no início, por isso que é interessante da avó ficar um pouco ali nos primeiros dias, porque daí a avó vai ajudando essa mãe que é ali uma mãe de primeira viagem, que nunca viveu essa experiência, e já a avó já viveu isso, já conhece isso. Então por isso que é interessante a presença da avó no início, porque daí a mãe vai, nesses primeiros dias, ela vai perdendo esse medo, perdendo esse receio, ela vai percebendo que ela dá conta, ela vai percebendo que ela é capaz. Aí depois de alguns dias ela vira para a mãe dela, para a avó da criança ali, vira e fala assim, pode ir embora, eu estou tranquila, né? Agora eu dou conta, eu já estou mais calma. Então, o que ocorreu ali? Ela foi, com essas experiências iniciais, ela foi jogando fora essas emoções fantasiosas e entrando mais em contato com a mãe que ela é, com a mulher que ela é, com os valores que ela tem. Então ela começou a captar mais a realidade daquilo que ela é, e aí então ela se colocou mais disponível para viver essa experiência da maternidade e começou a ter mais autoestima em relação a ela mesma, começou a ter mais confiança em relação a ela mesma. Então, o quanto, apesar dessas emoções serem emoções falsas e erradas, o quanto elas atrapalham, né? O quanto elas perturbam e trazem um efeito perturbador, maléfico para o nosso dia a dia. Um tipo de... Eu chamo isso de conduta emotiva, né? O que é essa conduta emotiva? A conduta emotiva é quando a pessoa ela fica nesse sentir o tempo inteiro, sentindo essas emoções erradas. Então isso às vezes até confunde um pouco. A pessoa pode ser uma pessoa que chore bastante, pode ser uma pessoa que fique sempre muito afetada com as emoções, e isso pode até confundir a gente, porque a gente pode olhar esse tipo de pessoa e falar assim, nossa, essa pessoa é uma pessoa muito sensível. Não é. Não é. Por quê? Porque ela não está vivendo o afeto, ela não está vivendo o verdadeiro sentimento, ela não está em contato com o sentimento da realidade, ela está em contato com esse turbilhão das emoções, das fantasias. Então às vezes é uma pessoa muito dramática, uma pessoa que faz muito drama. Só que esse drama, a gente fala assim, a pessoa é assim, ela tem esse desequilíbrio emocional porque ela é muito sensível. Não! Ela não é sensível de viver os sentimentos. Ela fica muito nessa conduta emotiva, ela fica vivendo demasiadamente essas emoções desconexas, fantasiosas. E isso gera esse dramalhão na vida. O choro, a inconstância, a instabilidade, porque ela está o tempo inteiro se apoiando nessa conduta emotiva, nessas emoções que são distorcidas, que são desconexas. A pessoa que é mais sensível, a pessoa que fica mais e acolhe mais o sentimento e faz contato com a realidade, ela tem uma serenidade maior, né? Ela tem uma certa tranquilidade, ela tem uma serenidade maior. Então nós confundimos um pouco isso, né? Essa pessoa mais dramática como uma pessoa sensível, e não é, isso é uma confusão que nós fazemos. Um exemplo também que eu queria trabalhar com vocês
é o exemplo da autoimagem distorcida. O que é uma autoimagem distorcida? Não há nenhum problema com o seu corpo, né? Você tem ali uma configuração física no seu corpo, não há nada de errado com a sua configuração física. Tá bem, você pode ter ali, ser um pouco mais magro, ser um pouco mais gordo, enfim, mas não há nada de errado com o seu corpo, tá tudo bem com o seu corpo. Mas você, ao olhar no espelho, ao entrar em contato com você mesmo e ao sentir o seu corpo, você sente o seu corpo de uma forma completamente inadequada. É como se através do seu corpo você dissesse assim: com esse corpo eu não vou, com esse corpo eu não faço, com esse corpo eu não posso, com esse corpo eu não sou digno, com esse corpo eu não posso namorar, com esse corpo eu não posso amar e ser amado, com esse corpo eu não posso ser feliz. E aí a pessoa passa a se concentrar, toda a atenção dela está no fato dela provocar algum tipo de mudança e alteração no próprio corpo. Ela só pensa nisso. Então, ou é alguma cirurgia, ou ela tem que fazer alguma coisa aqui na minha orelha, alguma coisa no meu nariz, alguma coisa na minha boca, porque é a minha testa, ou eu preciso fazer uma lipo, ou isso, ou aquilo, uma cirurgia plástica. E a pessoa, então, ela passa a acreditar que se ela fizer uma alteração no corpo, a partir dessa alteração no corpo, a vida dela será diferente. O que não é verdade, né? Isso não é real. Então, o que é isso? Qual é a origem disso? Então, são emoções que a pessoa tem, sentimentos, são emoções de inadequação, né? A pessoa se sente inadequada, a pessoa se sente indigna, a pessoa se sente desencaixada. Então, isso são emoções que a pessoa traz. Provavelmente, se a gente for investigar isso na história de vida, nós vamos encontrar elementos no passado, coisas que a mãe falou, coisas que o pai falou, a relação desse filho com essa mãe, a relação desse filho com esse pai. Então, provavelmente, nós vamos encontrar na história de vida dessa pessoa, nós vamos encontrar elementos que dão um certo apoio a essas fantasias, né? Essas emoções desconexas, distorcidas, que a pessoa tem em relação a ela própria. Então, são emoções de baixa autoestima, são emoções de inadequação, de desencaixe, que a pessoa projeta no seu corpo. Então, ela passa a acreditar que o corpo dela é errado, né? Tem algo de errado com o meu corpo. Qual é o problema desse tipo de pensamento, desse tipo de emoção? É que você colocou, quando você faz isso, você coloca o corpo na frente da alma. Então você só enxerga o corpo. Você colocou o corpo na frente de tudo. Só que quem dirige a vida é a alma. Então, ao colocar o corpo como centro de tudo, de todos os seus problemas, tem como centro o corpo, você fez uma alienação de si, você se alienou da própria alma. É a sua alma que faz escolhas, é a sua alma que toma decisões, é a sua alma que organiza os seus desejos, é a sua alma que organiza os seus projetos. Então, ao colocar tudo no corpo, e eu preciso então fazer uma modificação no meu corpo, porque daí com um corpo diferente a minha vida será diferente, você tirou todo o poder da alma. Então, a sua alma não tem mais poder de transformação, de mudança, né, de alteração da sua vida. Então, ao ir para o seu corpo, você ficou para fora de si. Então, isso também tem como fundamento essas emoções falsas e distorcidas que a pessoa projeta no próprio corpo. Então, hoje, como nós vivemos numa sociedade que faz uma espécie de ditadura da beleza, né? Então, nós temos que ter um certo perfil, uma magreza e isso e aquilo. Então, nós captamos essas exigências da sociedade e ficamos presos a essas emoções, a esses sentimentos desconexos também, que tem alguns elementos do nosso passado, e ficamos acreditando que o problema está no nosso corpo. Não,
o seu problema está nessas emoções, né, distorcidas, desconexas, que você projeta no seu corpo e passa a acreditar, a dar um estatuto de realidade a tudo isso, mas tudo isso está apoiado apenas nas suas fantasias. Então é importante que a gente perceba, toda vez que você se refugiar nessas emoções das fantasias, você estará fora do sentimento da realidade, desse sentimento que capta a realidade, desse sentimento que entra em contato com a realidade. Então, na clínica, quando você começa a trabalhar essa pessoa que tem uma fixação no corpo, eu preciso fazer uma cirurgia, e muitas vezes são pessoas que se colocam em cirurgias assim profundas, cirurgias graves, sem uma necessidade real disso, né? E então você vai trabalhando isso no emocional, no psicológico da pessoa, e ela vai percebendo, ela começa a tratar os seus problemas na esfera psicológica, sem fazer essa projeção no corpo. Então ela começa a esquecer o seu corpo, o corpo começa a perder o lugar central, esse poder, e aí a pessoa começa então a perceber que a vida, a possibilidade de transformação, a possibilidade de mudança não está no corpo, está na alma, nas decisões, nas escolhas, nos desejos, nos projetos de vida. Então ficar fixado no corpo até paralisa a própria ação da pessoa, né? Quanto mais a pessoa fica no corpo, menos ação ela tem na vida. Então, conforme você vai trabalhando isso no lugar certo, que é no lugar dessas emoções psíquicas, das fantasias, o corpo vai perdendo a importância e o paciente vai melhorando. Algo que então prejudica muito é quando nós temos uma atitude de reprimir os sentimentos, uma atitude de não entrar em contato com os sentimentos, essa atitude de não querer sentir, de não querer fazer contato, que é, por exemplo, a pessoa mal-humorada, né? A pessoa mal-humorada, a pessoa cheia de lamentações, a pessoa com esse ranço com a vida, com o trabalho, com os vínculos. Então isso tudo é uma repressão do sentimento, né? É uma pessoa que tem dificuldade em dar e em receber afeto, uma pessoa que não entra em contato com esse sentir verdadeiro e, consequentemente, ela vai ficando para fora da realidade, para fora desses sentimentos, das experiências e da possibilidade de aprender e de evoluir com as experiências. É importante também, em relação ao nosso passado, muitas vezes a gente usa a expressão assim, nossa, é como se eu tivesse que matar o meu pai, é como se eu tivesse que matar a minha mãe. Então, você não vai matar o pai, você não vai matar a mãe, você tem que resolver esse pai, resolver essa mãe. André, resolver o pai, resolver a mãe lá fora, eu tenho que ir lá conversar com meu pai, eu tenho que ir lá conversar com a minha mãe. Não, você tem que resolver esse pai, essa mãe, dentro de você. Então não é matar o pai, não é matar a mãe, mas você tem que resolver esse pai, resolver essa mãe dentro de você. Então, muito dessas emoções desconexas, fantasiosas que você tem dentro de você, tem a origem em conflitos que você viveu com o pai, com a mãe no seu passado, e você arrasta isso do seu passado. Então, lembrando que o passado é essa mala pesada que você carrega e leva para onde você vai. Então você precisa ir trabalhando essas emoções do passado e percebendo que isso é da sua história passada, mas isso não é do seu ser e da sua essência. Podendo aceitar, bom, meu pai fez isso comigo, teve essa postura errada comigo, a minha mãe teve essa postura errada comigo, poder aceitar isso, bom, eles fizeram isso e eu tenho que aceitar que isso foi feito. Mas isso que o meu pai fez, isso que a minha mãe fez, não tira dos valores que eu tenho e carrego em mim hoje, aqui, presentemente. Então eu tenho valores, eu tenho subsídios, eu tenho qualidades dentro de mim hoje
que não tem nada a ver com aquilo que minha mãe fez comigo, com aquilo que meu pai fez comigo. Então, de você poder perceber que essas emoções que você carrega tem como referência a história da sua vida passada, que isso não tem nada a ver com o seu ser e com a sua essência presentemente. Então, por exemplo, um pai que disse coisas de falta de valor para você, né, que você não tem valor, que você não tem capacidade, você tem que perceber que isso é uma problemática do seu pai. É o seu pai que tinha uma problemática, é o seu pai que tinha uma certa patologia, uma certa loucura ali, e fez essa projeção disso em você. Então você tem que perceber que isso é mais do pai do que seu. E então você vai trabalhando esse passado, você vai abrindo essa mala pesada e percebendo que as roupas que estão ali não servem mais para você. Aí você vai jogando essas roupas fora, vai se desfazendo dessas roupas, até que vai chegar um dia que você vai jogar a própria mala fora e não vai sentir mais esse peso do passado. E esse passado continuará existindo dentro de você? Continuará, mas ele vai existir de uma forma mais leve, de uma forma menos tóxica, né? Menos pesada. Então não será algo que vai te atrapalhar tanto no andamento da sua vida presente e futura. Então, perceber que muito dessas emoções, que são emoções falsas, que são emoções erradas, elas vêm de crenças que foram construídas, de fantasias que foram construídas no seu passado. São construtos fantasiosos do passado. E esses construtos fantasiosos do passado precisam ser desmontados. A gente precisa desmoronar isso para que você possa entrar em contato mais com a realidade presente disso que você é atualmente. É o que você é atualmente que importa e não o que você foi. Então é fundamental tratar o passado. A Camila está dizendo aqui, tem um livro que chama Heranças Familiares, que fala exatamente sobre isso. Então, são essas heranças que muitas vezes ficam como uma espécie de fantasmas que ficam assombrando a nossa vida presente. Então nós temos que perceber que isso não é da esfera da realidade do que eu sou hoje, não é da esfera da essência do que eu tenho hoje, mas isso é da esfera dessa história passada. São pais problemáticos, pais infantis, quando o pai é infantil, quando a mãe é infantil, eles não seguram os próprios problemas, eles derrubam os problemas na cabeça dos filhos e sobrecarregam os filhos. Quando os pais têm uma maturidade maior, eles conseguem aguentar os próprios problemas e eles mesmos resolvem os próprios problemas sem fazer com que isso despenque na cabeça dos filhos. Então o problema do passado é isso, essa imaturidade dos pais, esse excesso de projeção que os pais fazem em cima dos filhos, e isso pode trazer essas emoções distorcidas, desconexas, que invade. Então é um passado que invade o presente e tumultua e perturba o presente. Então, gente, fundamental, né? Essa questão hoje em dia que nós falamos de uma vida automática, hoje em dia talvez a palavra que seja mais dita é correria, essa vida automática, essa vida corrida, que não é sentida. Então essa vida automática, quando você está se referindo à sua vida como muito automática, significa que você não está fazendo contato com as suas experiências. Você está tocando tudo a toque de caixa, nessa correria, sem contato com nada. Ou fazendo aquilo que nós falamos na live passada, você está gastando muito tempo nos protocolos, você está reduzindo a sua vida aos protocolos da vida, e não investindo em viver a sua vida, em sentir as suas experiências, os seus projetos. O equilíbrio e a sanidade está então no sentimento e na razão. Então não existe uma crença muito grande de que é o pensamento que domina tudo, que controla tudo. Hoje em dia nós estamos muito com essa ideia de que é o intelecto, é o pensamento que vai me dar a realidade. Então, se eu ficar pensando antes de viver,
esse pensamento que eu tenho antes de viver vai me dar o real, vai me dar o controle do futuro da minha vida. Esqueçam isso, né? Sempre o equilíbrio emocional é sentimento e razão. Nós temos que agregar essas duas esferas aí, que é a esfera do sentimento, esses dois campos aí da nossa experiência, que é o campo do sentimento e o campo da razão. Importante, e a consciência ela é sentimento e razão, né? Quando nós nos conscientizamos de algo, nós estamos trabalhando com o sentimento e com a razão. Há um intelecto ali, há uma razão entendendo aquilo, mas ela está sendo totalmente apoiada por um sentimento que faz o contato com a realidade. A intuição, gente, o Jung gostava muito da intuição, falava da intuição, ele fala que é uma função psicológica. A intuição, ela está muito próxima do sentimento, né? A intuição, ela é esse sentimento que capta a realidade futura. Então, ela é uma percepção de algo que ainda não passou pelos sentidos do nosso corpo. É uma espécie, o Jung fala, a intuição é ver antes. Você vê antes de acontecer. A intuição é uma espécie desse palpite certeiro. Você fala, é por aqui e era por ali mesmo. Então, como é que você captou essa realidade futura? Você captou pelo sentimento. Então, olha o poder do sentimento, olha o quanto o sentimento pode nos auxiliar, inclusive a sair de algumas enrascadas na vida, né? De repente você está ali prestes a entrar numa sociedade e você diz assim, eu não sei, eu estou com uma intuição de que eu não devo entrar nessa sociedade, eu estou com uma intuição de que eu não devo fazer esse negócio. Então a intuição ela pode inclusive te livrar de algumas enrascadas na vida. E, por exemplo, né, a intuição, uma mãe está aqui em Ourinhos, tomando um copo d'água, o filho está em São Paulo, e ela tomando um copo d'água, ela deixa o copo cair, porque ela foi tomada por um sentimento forte de que alguma coisa aconteceu com o filho em São Paulo. Pega o telefone, liga, o filho não responde, o filho tinha acabado de sofrer um acidente. Então ela está aqui, ele está lá, então não há essa percepção que passa pelos sentidos, nada passou pelos sentidos do corpo, ela não visualizou nada, ela não tocou nada, mas ela sentiu o acidente do filho em São Paulo. Como é que isso é possível? Isso é possível através da intuição, que capta por meio do sentimento. Então o sentimento, ele é muito importante. A criança, nós subestimamos muito a criança, como a criança ainda não tem a capacidade cognitiva de entendimento das coisas, nós subestimamos a criança acreditando que o clima emocional da família, que o clima ali dos conflitos familiares, a criança não está percebendo. A criança é tontinha, ela não percebe nada. Do ponto de vista da inteligência, da cognição dela, ela ainda não está preparada para aquilo. Mas do ponto de vista intuitivo, de captar pelo sentimento, a criança capta tudo. A criança é uma antena parabólica que capta tudo. Então, a importância dos sentimentos e da gente fazer essa diferenciação dos sentimentos com as emoções. Senhores, a live está caminhando para o fim. Deixa eu ver o que mais eu trouxe aqui para vocês. Então, sempre que a gente estiver nas emoções, nós vamos estar fora da realidade e isso vai atrapalhar, trazer consequências prejudiciais à nossa vida. É como se você não está no sentimento, é como se você falasse assim, eu fui lá no aniversário, eu estava lá no aniversário, as pessoas estavam lá, tinha o bolo, tinha as coisas para comer, aquela coisa toda, mas é como se eu não estivesse lá. Então a falta de sentimento, ela vai dando uma espécie de irrealização, irrealidade, é como se você tivesse
uns 2, 3 passos fora da vida. Você fala, nossa, eu estava lá no churrasco, mas é como se eu não estivesse. Eu estava lá no aniversário, mas é como se eu não estivesse. Você não consegue entrar no seu dia, você não consegue entrar na sua experiência. O seu sentimento está bloqueado, né? Então isso é importante da gente perceber. Quem faz mais contato com o sentimento é o humilde. É o humilde. Talvez eu fale na próxima live. A live será no dia de Natal, dia 24, né? Dia 24, quinta-feira. Talvez eu fale nessa live, eu ainda não preparei essa live, mas talvez eu fale sobre a humildade, né? Já que estaremos no dia de Natal ali. Mas o humilde é esse que faz a atitude da humildade, né? Quando você não se quer superior, quando você não se quer onipotente, quando você não se quer genial, extraordinário, quando você se coloca mais humilde, você faz mais contato com a realidade através do sentimento. O humilde, ele é mais afetivo. Por isso que as pessoas arrogantes, elas sofrem mais. É um sofrimento maior nas pessoas arrogantes. Então, eu queria colocar para vocês, encerrar aqui. Eu tinha mais algumas coisas para falar, mas a live está caminhando para o fim. Então, quando você ficar nessas emoções, você, na verdade, não está em contato com a realidade, não está em contato com a experiência, você está preso ao que você sente, ao que você acha, ao que você imagina, as suas emoções, as coisas que você supõe. Então você está em si mesmado, você está preso a você mesmo. Então você está com você, mas você não está numa interiorização, você não está em contato com o verdadeiro sentimento, que seria o amor, que seria o afeto, né? Você está em contato só com essas emoções desconexas, distorcidas, esse turbilhão das emoções, das suas fantasias. E eu queria terminar dizendo que o maior termômetro, o maior sinal para que a gente perceba que eu estou realmente em contato com a vida, em contato com a realidade, em contato com os sentimentos, é o sentimento de esperança. Quando você não está sentindo a esperança, significa que você está fora da realidade. Então, o maior termômetro, o maior sinal que vai dizer se você está dentro da vida, dentro da experiência, dentro do sentimento ou fora, é o sentimento de esperança. Quando nós não estamos no sentimento da vida, nós não sentimos a esperança. E é isso que acontece na depressão. A depressão é uma negação da vida. A pessoa deprimida, ela deprime as perspectivas e as possibilidades que ela tem na vida. Ela faz essa subtração de todo o valor, de todo o sentido que há na vida. Consequentemente, a maior característica da depressão, um dos maiores traços da depressão é a desesperança, é a falta da esperança. Então, o maior termômetro de que nós estamos realmente na vida e que nós estamos em contato com a vida, com a experiência, com o verdadeiro sentimento, é o sentimento de esperança. Senhores, era isso que eu tinha. Aguardo vocês no dia de Natal, dia 24, às 8 horas. Vamos fazer ali uma live. Talvez eu fale sobre a humildade. Vamos ver, estou preparando ainda essa live. E então até o dia 24, no véspera ali de Natal. Obrigado, senhores. Obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês. E um bom domingo a todos. Até quinta-feira. Grande beijo. Tchau, tchau.